Boa tarde, minhas amigas e amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A informação de hoje é sobre a reintegração do servidor público municipal aposentado pelo INSS após a reforma da Previdência. Então, essa reintegração do servidor público municipal concursado pelo INSS e exonerado por municípios, né, nós vamos falar isso, sem a RPPS. E ainda é possível você se reintegrar após a reforma da Previdência. Porém, essa reintegração ela é restrita a alguns casos. Então, entenda como que fica essa reintegração do servidor público municipal aposentado pelo INSS e exonerado. Meus amigos, essa reintegração do servidor público municipal concursado e aposentado pelo INSS exonerado por município e outros órgãos por causa da conquista do benefício não possuía uma previsão legal, que desse modo essa situação ela é bastante específica e gerava um grave desrespeito ao direito da estabilidade daqueles que prestam concurso público. Ok? Então, de fato, né, até a reforma da Previdência ela ser promulgada, a aposentadoria do INSS ela não justificava essa exoneração. Então, a partir da data da promulgação da reforma, passou a existir uma previsão constitucional para esse rompimento de vínculo, ou seja, se usava o tempo do cargo para se aposentar e não continuar nele, mas ainda assim há casos em que essa reintegração de servidor público municipal sem RPPS ainda é cabível. Então, para você entender melhor, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou a favor dos servidores públicos antes da reforma. O Supremo também analisou inúmeros casos de reintegração específicos dessa situação e se posicionou aí majoritariamente a favor dos servidores. E dessa forma, eles concluíram que o direito adquirido à permanência no cargo estaria garantido até a reforma, ou seja, quem completou os critérios antes da reforma da Previdência poderia sim ter o direito a essa reintegração. Agora eu vou te explicar mais adiante sobre essa situação dessa reintegração, que no mesmo sentido, né, a necessidade de criar uma nova regra constitucional pressupõe o direito do servidor público, porque afinal essa regra ela especificava a vedação apenas para os servidores filiados aos regimes próprios de previdência que não se aposentaram pelo INSS. E dessa maneira, né, eles entenderam que foi preciso a reforma criar um novo rompimento do vínculo, porque antes dessa regra não existia. Então, a data da reforma é irretroatividade constitucional do direito adquirido a essa reintegração de servidor público municipal aposentado pelo INSS. E essa previsão, meus amigos, de rompimento do vínculo não pode mais retroagir, ou seja, não pode afetar os servidores públicos que antes da reforma já haviam conquistado o direito de reintegração, porque dessa maneira, né, cabe a reintegração do servidor público municipal aposentado que tenham aí completado as regras para a aposentadoria do INSS antes da promulgação da emenda constitucional, que foi no dia 12 de novembro de 2019, que além disso terá direito tanto quem pediu a aposentadoria quanto quem ainda não solicitou ela. Então, assim, deve manter o direito, né, de permanência no cargo, pois já estão protegidos pela ordem constitucional anterior que limita a permanência apenas para quem ocupa cargos filiados a algum RPPS, previdência própria do município, ao invés do INSS. E no direito, o termo utilizado para este princípio jurídico é o tempus, né, que eles falam que é o tempo que reage o ato, ou seja, a regra que já se aplica para analisar o direito é aquele vigente da época. Então, os efeitos, né, da nova norma que prevê esse rompimento do cargo, que para detalhar, né, esses novos efeitos, a norma constitucional, ela é preciso fazer uma análise da regra, e a regra é dentro do artigo 37, do inciso 14, onde a aposentadoria concedida com a utilização
do tempo dessa contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive também do regime geral de previdência social, acarreterá o rompimento desse vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. E, em primeiro lugar, essa regra impõe a necessidade de rompimento de vínculo somente a partir da data da reforma, ou seja, não atinge aposentadorias concedidas antes dela. Então, cabe essa reintegração do servidor aposentado. E, em segundo lugar, essa regra ela aponta diretamente que a vedação de permanência no cargo, ela só ocorre quando se utiliza esse tempo do cargo para obter a aposentadoria. Ou seja, é possível se aposentar e não utilizar o tempo de contribuição trabalhado no município. E assim você pode continuar no cargo. Então essa é apenas uma das possibilidades de você continuar no cargo após se aposentar depois da data da reforma da Previdência. E quais casos há possibilidade dessa reintegração do servidor após a reforma? O que a reforma ela diz sobre essa emenda constitucional, que é da reforma que ela estipulou de forma explícita que só existe um caso de proibição de reintegração do servidor aposentado, ou seja, de cumulação do exercício do cargo com a aposentadoria no INSS. Então, o que diz a lei, meus amigos? No inciso 14, a lei diz que a aposentadoria concedida com a utilização do tempo de contribuição decorrente do cargo, emprego ou função pública, inclusive no regime geral da Previdência Social, acarreterá o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Porque dessa forma fica nítido que esse rompimento de vínculo ele só acontece em aposentadoria que usou o tempo aí de contribuição do cargo, emprego ou função pública. Ou seja, é preciso que na carta de concessão do benefício e memória de cálculo esteja discriminado o período. Então, assim, você precisa estar listado o tempo de contribuição, os salários pagos, aqueles servidores públicos naquele cargo. Então, em todos os casos que o servidor se aposentar sem utilizar o tempo trabalhado do cargo, ele não poderá ser exonerado, ok? Mas também outra questão, como que fica então essa questão da reintegração do servidor aposentado em município sem RPPS? É uma dúvida. Então, essa reintegração do servidor público aposentado em município, no caso de reintegração de servidor público aposentado no município pelo INSS e sem a complementação, que gerou aí muitas dúvidas após essa reforma. Então, nesse caso, há possibilidade de reintegração também de servidor aposentado para quem se aposentou em até 5 anos atrás. Então, após esse período, não é possível realizar a reintegração de servidor aposentado devido ao não pagamento de paridade e integralidade por parte do município. Mas há casos em que é possível, sim, obter a complementação, mesmo para quem não se aposentou depois da reforma. Então, desse modo, quem completou todos os critérios para essa paridade e integralidade antes do dia 12 de novembro de 2019, aí pode, mas será obrigado a se aposentar pelo INSS e para buscar os seus direitos de complementação, havendo grandes chances aí de conquista, ok? E em terceiro lugar, meus amigos, o servidor que alcançou os requisitos para a sua aposentadoria antes da reforma, mas não fez o requerimento no INSS a tempo, poderá perder a chance sobre a alegação de que a aposentadoria concedida já estava sob a nova regra que prevê o rompimento do vínculo. Então, porém, é possível aí você tentar, sim, essa reintegração, alegando o direito adquirido devido ao alcance dos requisitos antes da reforma. E, em resumo, essa reintegração de servidor público municipal exonerado pela aposentadoria no INSS cabe quando o servidor ele for concursado, ou seja, não cabe os casos de seletista, nem mesmo estável pela
né, pela CF de 88, com concursos aí realizados em municípios que não têm RPPS. Então, completou aí os requisitos antes da reforma, tanto quem já se aposentou e quanto quem não se aposentou pode. Também tem o vácuo legal, que é em relação à complementação da aposentadoria, que a reforma também limitou apenas 2 possibilidades a essa concessão de complementação da aposentadoria. A primeira possibilidade é a existência, né, de previsão na lei municipal que extingue o RPPS em municípios que já tiveram da complementação. Então, está demorando, mas segura um pouquinho aí. E a segunda possibilidade é caso de criação do regime de previdência complementar RPC, que os municípios terão 2 anos para criar, se quiserem, ok? Esse texto, meu amigo, foi originalmente publicado, tá, antes da reforma da Previdência, e naquele momento, né, o ideal era solicitar a aposentadoria até o dia 12 de novembro de 2019, porém agora esse período passou, então a segunda recomendação segue valendo, tá? O ideal agora é analisar caso a caso com especialistas para verificar se vale a pena a solicitação dessa reintegração do servidor público municipal exonerado devido à aposentadoria no INSS. Ok, meus amigos? Então, espero ter contribuído com vocês. Ok? Qualquer dúvida sobre esse tema de reintegração do servidor público municipal exonerado e sem RPPS, deixa aqui nos nossos comentários. Compartilhe esse vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e assim possa continuar compartilhando com mais pessoas, ok? Se inscreva no nosso canal para mantermos esse canal ativo e operante e nunca se esqueçam. Força, fé e coragem, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!